Seja bem-vindo à coluna do Santo Perfume. Meu nome é Jairo, eu sou colecionador e entusiasta da perfumaria e estou aqui para a gente bater um papo sobre perfumes. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou trazer para vocês uma lista dos 6 perfumes clássicos da minha coleção. Mas, bom, o que a gente pode considerar como um perfume clássico? Um perfume clássico, não existe um lugar que defina exatamente quantos anos o perfume precisa ter, ou quando ele foi lançado para ser um perfume clássico ou um perfume vintage. Para o meu vídeo aqui, eu vou considerar que todos os perfumes lançados antes do ano de 2000 são perfumes clássicos, tá certo? É interessante dizer, como são perfumes antigos também, nenhum dos perfumes que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, é lógico que eu conheci eles há um bom tempo atrás, mas nenhum dos perfumes que eu tenho aqui são das suas formulações originais, do ano de lançamento. Tem um perfume aqui do ano de 78, de 82, então, com certeza, o cheiro não é exatamente igual ao ano no qual ele foi lançado. Até porque, para se ter uma ideia, nos anos 70, nos anos 80, a legislação que regia toda essa questão de perfumes, de fragrâncias no mundo inteiro, era bem diferente do que a gente tem hoje. Na época, as concentrações de determinados óleos essenciais, que hoje já se sabe que podem trazer alergia, eram bem maiores. Eram usados muitos óleos essenciais extraídos de origem animal, o que hoje já não existe mais. Portanto, não são exatamente os mesmos perfumes. Eles perderam em potência, em corpo, mas eles ainda mantêm o DNA do original. Então, as versões que eu tenho aqui não são as versões do ano de lançamento, são versões que eu adquiri posteriormente. E como eu vou classificar esses meus perfumes? Bom, eu vou classificar em ordem em ano de lançamento, começando do mais antigo para o mais recente. Então não é a ordem de prioridade, ou que eu acho melhor, ou que eu gosto mais, ou que eu gosto menos. Eu vou classificar em ordem de lançamento. E como que eu vou apresentar cada perfume para vocês? Primeiro eu começo apresentando o ano de lançamento, qual a empresa que lançou, como ele é classificado, a concentração, as principais notas olfativas, que daí não dá para entrar em todas elas, porque esses perfumes mais antigos tinham pirâmides olfativas gigantescas, né? Mas eu vou entrar nas notas principais. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a minha história com cada um desses perfumes. Lembrando que com tudo que eu for falar aqui para vocês, principalmente a minha história, é muito baseado nas minhas experiências, nas minhas percepções. Se você conhece alguns desses perfumes, pode ser que você tenha uma percepção diferente, uma história diferente com cada um deles. E lembrando, se você não é inscrito aqui no canal Folha do Café, se inscreva, ative o sininho de notificação, assim sempre que lançarem alguns vídeos novos, você vai ser notificado, você vai ficar sabendo. Já deixa o seu like, porque normalmente às vezes a gente assiste o vídeo, mas deixa para dar o like no final e esquece de dar o like. E quando você dá o like é muito importante para o crescimento desse canal e para o YouTube saber que você se interessou por esse vídeo e quer receber mais conteúdo a esse respeito. E, se você gostar, compartilhe e comente. Bem, então vamos começar a nossa lista. E o primeiro da lista é o Azzaro Pour Homme. Esse perfume aqui, ó. Tá? Ele foi lançado no ano de 1978 pela empresa Azzaro Parfums. Foi o primeiro perfume da empresa. É classificado como um aromático fougère amadeirado. É comercializado na concentração eau de toilette e tem como principais notas eu vou ter aqui gerânio, lavanda, cardamomo e manjericão
isso de corpo. E de fundo eu tenho muito musgo de carvalho, patchouli, sândalo, vetiver e âmbar. É um perfume já que não quero ser pejorativo ao classificá-lo, mas é um perfume que tem um cheiro datado, um cheiro bem clássico, bem da época que ele foi lançado, que traz a potência dos perfumes amadeirados masculinos daquela época, que eram perfumes bem carregados, traziam toda essa questão dessa lavanda, do gerânio, para deixar ele mais alavandado, mais com cheiro de shower gel, de produto masculino, mas também tinha uma base bem pesada de musgo de carvalho, patchouli, vetiver. Então é um perfume que não traz muita modernidade, é um perfume bem datado mesmo, bem da época, mas eu gosto muito, porque esse foi o primeiro perfume importado que eu consegui ter acesso, que eu consegui comprar. Na verdade, eu acabei ganhando de presente por volta do ano de 99. Né? Foi quando eu conheci e logo de cara me apaixonei. Esse aqui já seria aí meus terceiro frasco desse perfume. É claro que quando eu conheci, não foi na sua versão original, foi no final dos anos 90, mas eu já tenho na minha memória, já era um pouco diferente do que esse perfume aqui. Essa minha versão é do ano de 2016, 2017 mais ou menos. O cheiro é o mesmo, mas a gente nota que a potência do perfume já não é a mesma. O segundo perfume é o Drakkar Noir, lançado em 1982 pela empresa Guy Laroche. Inclusive, esse perfume recentemente foi feito um relançamento dele. Até o Neymar, o jogador Neymar, foi o garoto propaganda. Isso já tem aí uns 6 ou 7 anos. Ele é um perfume aromático fougère. Ele é comercializado na concentração Eau de Toilette. E a pirâmide olfativa dele é composta por lavanda, limão, bergamota, alecrim, hortelã, lúcia lima, manjericão, tem zimbro, canela, coentro, jasmim, musgo de carvalho, agulha de pinheiro, couro, sândalo, vetiver, patchouli. É uma árvore, é uma pirâmide olfativa imensa. Mas se eu pudesse classificar como o legítimo perfume barbershop, aquele perfume com cheiro de barbearia masculina, de cuidados masculinos, seria esse aqui. E apesar do seu ano de lançamento, eu não considero datado. É um perfume clássico, que tem um cheiro clássico mesmo, que você sempre que você vai a uma barbearia, sente um cheiro de produto de cuidado masculino, ele vem na sua mente. Esse meu frasco aqui também é um frasco recente, de uns 3 anos atrás. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse perfume inicialmente por um perfume nacional, que esse sim eu conheci mais ou menos lá por volta da segunda metade dos anos 80, que foi o estileto do Boticário, que é muito inspirado no Drakkar Noir. Não é exatamente igual, mas tem muita inspiração. E depois eu vim conhecer esse perfume especificamente por volta do ano de 2016, que foi quando eu adquiri meu primeiro frasco. Também é um perfume que eu gosto bastante e eu já estou aí no meu terceiro frasco. Então, é um perfume que, quando se fala em barbershop, é o primeiro perfume que me vem à cabeça, é o Drakkar Noir. E no terceiro lugar dessa lista, a gente tem o Zino, de Davidoff. Então, ele foi lançado no ano de 1986. A empresa é a Davidoff. Ele é classificado como o oriental amadeirado. Ele é vendido na concentração Eau de Toilette. E como notas principais, ele vai ter pau rosa, lavanda, salve clareia, bergamota, isso na sua saída. Depois ele tem rosa, gerânio, jasmim, milho do vale e uma base de patchouli, sândalo, baunilha, cedro, sendo que esse patchouli ele é bem evidente. Esse perfume eu
tive a oportunidade de tê-lo recentemente na minha coleção, apesar de eu tê-lo conhecido há algum tempo atrás. Mas ele foi lançado em 86. O primeiro perfume que eu tive a oportunidade de conhecer, que tinha um cheiro muito próximo do Zino, foi nos anos 90, um perfume da L'acqua di Fiori, o Veso. O Veso era inspirado no Zino de Davidoff e assim, muito parecido, muito próximo, e inclusive eu tive esse perfume na época. Tive um outro perfume chamado Torment, que também era o Zino um pouquinho mais suavizado, e na época nessa época eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu vim conhecê-lo aí depois dos anos de 2010 e me apaixonei por esse perfume. Como eu havia dito no Azzaro, também é um perfume que eu não considero um clássico, mas um clássico um pouco datado. Ele tem uma base muito presente aí, um patchouli muito preso, pelo menos na minha pele, ressalta muito essa questão da sálvia, do patchouli. Então remete a perfumes um pouco mais old school, uma escola de perfume dos anos 80. Mas é um perfume que eu gosto bastante, que eu uso. Tenho ainda alguns nacionais que são inspirados nele, como é o caso do perfume Tabac da Mahogany. Se você quer conhecer o Zino, não tem acesso a perfumes, a local que vende perfumes importados, se você passar perto de uma loja da Mahogany, tem um perfume chamado Tabac. É muito próximo ao Zino, muito gostoso também. Então é um perfume que está há pouco tempo na minha coleção, mas se depender de mim não sai mais. Bem, e o próximo da lista é outro perfume da empresa Davidoff, só que esse lançado no ano de 1988, que é o Cool Water. Ele é classificado como um aromático aquático. Esse foi um dos, se não o primeiro, mas um dos primeiros perfumes aquáticos masculinos que foram lançados. Isso aí no final dos anos 80, então não existia esse tipo de perfume para homem. Ele é comercializado na concentração Eau de Toilette e as notas principais são lavanda, hortelã, notas verdes, alecrim. A lavanda e o hortelã e essas notas verdes são bem aparentes. Ele tem calone também, apesar do que traz esse frescor aquático, apesar de que esse calone na pele de algumas pessoas costuma dar um cheiro de clara de ovo, inclusive na minha. No caso desse perfume eu não tenho esse problema. Eu nem dá para perceber que tem calone aqui. Mas também tem sândalo, neroli, jasmim, gerânio, almíscar, musgo de carvalho, cedro, âmbar e um pouco de tabaco também. E como é que foi a minha história com esse perfume? Foi outro perfume que eu também tive o prazer de conhecer nos anos 90, porque duas empresas aqui no Brasil lançaram perfumes muito parecidos ou inspirados no Cool Water. A primeira foi o perfume Quasar do Boticário, que na sua primeira versão era bem próximo do Cool Water, e mais ou menos no ano de 91, 92, a L'acqua di Fiori também lançou o perfume Ladro, que é também inspirado no Cool Water. Até hoje o Ladro ainda é comercializado e se parece bastante com o Cool Water. Um perfume fresco, um cheiro de grama cortada, muito gostoso, muito agradável. É o tipo de perfume que eu não considero datado. É um perfume clássico, mas é um perfume que cheira limpeza, cheira homem limpo, bem cuidado, e não tem nada de que o remeta a algo datado, a uma perfumaria muito antiga. Muito pelo contrário, eu ainda considero um perfume muito agradável, muito gostoso, e também um excelente barbershop, um excelente perfume que quando você vai
numa barbearia, você sente aquele cheiro daqueles produtos e vai remeter a esse cheiro aqui. O Quora específico eu conheci também mais ou menos por volta dos anos de 2015 e 2016, e tive o prazer de ter o frasco na minha coleção já por volta de uns 5, 6 anos depois, 2021, 2022. O quinto perfume dessa lista é da Carolina Herrera, é o Herrera For Men. Chega bem próximo da câmera, que o nome é bem discreto. É o Herrera For Men. Ele foi lançado no ano de 1991, é um amadeirado floral amascarado. Ele é comercializado na concentração Eau de Toilette. Como principais notas, a gente vai ter aqui uma saída com limão, lavanda, alecrim, neroli, uma saída fresca. No corpo tem cravo da Índia, gerânio e trevo. E na base tem tabaco, sândalo e âmbar cinzento. Sim, esse perfume tem tabaco. É um perfume bem gostoso, fresco, mas que no calorão não dá para usar, né? É um perfume por causa do tabaco, mas é um perfume muito agradável. E com ele eu tenho uma história bastante diferente dos demais. Esse perfume aqui eu tive a oportunidade de conhecer no passado, mas eu via nas prateleiras, mas nunca quis testar. Até que por volta dos anos 2019, se eu não estou enganado, eu estava num grupo de perfumaria e estava trocando alguns perfumes e pintou um rapaz lá que queria trocar um perfume comigo. E ele tinha esse perfume aqui para trocar. E na época eu falei, vou procurar conhecer para ver se eu topo trocar. E acabei indo numa loja, não era um perfume, aliás, não é um perfume muito difícil de encontrar em perfumarias. Eu fui, experimentei e achei um perfume horrível. Me remeteu ao cheiro de cinzeiro sujo. Odiei. E pensei, não vou trocar, mas o perfume que eu queria trocar também, não era um perfume que me agradava tanto. Eu pensei, vou trocar, depois eu troco de novo e tudo bem. E acabei trocando com esse rapaz. Chegou aqui, a primeira borrifada não me agradou muito, mas eu fui insistindo nos usos desse perfume. Fui variando em termos de em temperatura, em ocasiões, e fui começando a entender esse perfume. Hoje, sinceramente, eu sou apaixonado por ele. É um cheiro muito gostoso, muito agradável. Aquele tabaco que eu sentia que me incomodava tanto, deixou de me incomodar, aquele cheiro de cinzeiro, e começou a se tornar um cheiro muito gostoso, um cheiro fresco com uma base mais sólida, mais ardidinha, uma ardência diferente, uma ardência para o lado de uma picância. Então é um perfume que eu adoro. Acabando esse frasco, com certeza vou ter outro na minha coleção. Encerrar essa lista, esse aqui que também é sensacional, L'Odyssée pour Homme, de Seimiac. Bem, esse é um perfume lançado no ano de 1994 pela empresa Seimiac. Ele é considerado como aquático amadeirado, é vendido na concentração Eau de Toilette. Tem como principais notas, a pirâmide olfativa dele é muito grande, mas as principais notas são na saída yuzu e mandarina. Lembrando que esse yuzu é uma espécie de limão muito utilizado na culinária japonesa, culinária oriental. Então tem cheiro de yuzu e mandarina, noz moscada e canela no corpo, e sândalo e âmbar na base. Tá? Como eu conheci esse perfume? Como eu tive acesso a ele? Por volta de 2018, eu comprei um perfume e veio uma amostra desse perfume aqui. E eu borrifei na pele para conhecer. Eu já tinha visto em perfumarias, mas nunca tinha chamado muito a minha atenção. Quando eu borrifei, eu estranhei muito o cheiro de yuzu, porque yuzu é um limão, ele não é um limão, como eu posso dizer, muito cítrico. Ele é um limão mais, um cheiro muito amargo,
não é aquele cítrico cortante, azedo, é um cheiro mais que tende para o amargo. E como ele tem essa fragrância aqui, ela não é uma fragrância doce, mas ela tem o sândalo e o âmbar de fundo, que dão um leve doçorzinho. Então na época eu estranhei muito esse cheiro. Mas, como eu sempre gosto de fazer com os perfumes, eu gosto de insistir. E eu fui insistindo, e eu fui me acostumando e entendendo esse perfume aqui. E acabei me apaixonando por ele, e assim, tenho ele e tenho os outros flankers que foram lançados. Foram mais 2 flankers, pelo menos que eu tenho aqui, os 2 primeiros, que foram lançados do L'Eau de Sey Pour Homme. É um perfume muito gostoso, é um perfume aquático, ele é um perfume cítrico. Ele tem um lado cítrico também, mas muito leve, mas tem esse aquático que não tem nada de calone, nada que remeta à marisia, mas tem essa questão amadeirada de fundo, essa madeira confortável que é o sândalo. É um perfume muito gostoso, muito agradável. Também não considero nada datado, não é um perfume datado, é um perfume clássico, que é comercializado e muito bem vendido até os dias de hoje. É muito comum em qualquer perfumaria você achar, e por ser muito procurado ainda, não é um perfume muito mais barato como os demais. Uma coisa para falar a respeito dos demais também, os demais perfumes, todos eles são perfumes que têm um custo bem interessante, porque são perfumes mais antigos, então tem uma procura, mas não é aquela procura muito grande. Então sempre dá para achar por um preço mais interessante e mais acessível. De todos eles, o que vai ter um preço um pouquinho mais alto vai ser o L'Eau de Sey Pour Homme, mas vale a pena. É um perfume também que, se acabar, não tem jeito, eu tenho que ter outro. Esse foi um vídeo um pouco diferente dos que eu já tenho feito. Espero que você tenha gostado, e nos vemos no próximo vídeo.